pessoal, tudo bem? Voltamos com o Minuto Gestão com Cláudia Pereira. Convido vocês a participarem aqui, seguirem a gente nas redes sociais. Meu Instagram é claudia.pereira2020. E essa semana nós trouxemos o professor Evaldo Ramos. Ele que é do Tribunal de Contas da União, é auditor do Tribunal de Contas da União, palestrante, especialista em licitações e contratos, e veio conversar com a gente sobre o pregão eletrônico. Então, professor, a primeira pergunta. Primeiramente, seja bem-vindo ao programa e a gente quer saber um pouco sobre o pregão eletrônico. Como é que ficou o pregão eletrônico diante da nova lei de licitações? Primeiramente, eu gostaria de dizer que é um prazer muito grande, viu, Cláudia, estar participando do programa Cada Minuto de Gestão. Bom, em relação a essa pergunta, que é uma pergunta que tem sido muito frequente, né, depois da publicação da Lei 14.133, muita gente tem se questionado, e agora, como vai ficar o pregão? Pois bem, eu queria ressaltar que com a extinção das modalidades de convite e tomada de preços e com a priorização, de certa forma, para as licitações eletrônicas, notadamente o pregão, né, ao lado da concorrência, ali serão certamente as modalidades mais utilizadas no âmbito da Lei 14.133, o pregão vai assumir, sem sombra de dúvidas, um protagonismo ainda maior do que aquele que já é exercido hoje por essa modalidade de licitação. Sobretudo porque, para além do âmbito federal, o pregão será a modalidade pertinente para a aquisição de objetos e contratações de serviços considerados comuns também no âmbito dos estados e principalmente dos municípios, né? E aí eu chamo a atenção para o fato de que os municípios, depois de muitos anos de publicada a lei que instituiu o pregão, hoje ainda utilizam muito pouco o pregão na forma eletrônica. E de acordo com a Lei 14.133, há uma preferência pela licitação eletrônica e a modalidade cabível, pertinente para bens e serviços comuns será o pregão, de modo que eu não tenho dúvidas de que o pregão assumirá aí um protagonismo maior do que ele já vem exercendo hoje. É claro que a gente tem aí a possibilidade de utilizar a concorrência, né, que ao lado do pregão, ela vai assumir esse papel aí para aquisição de bens e contratação de serviços. Grande parte das licitações certamente será realizada por meio de pregão ou concorrência, mas ambas, tanto o pregão como a concorrência, possuem o mesmo rito procedimental. Então a gente vai perceber diversas semelhanças aí na operacionalização tanto do pregão como da concorrência. Entendi, professor. Professor, como é que fica a questão do orçamento sigiloso no pregão eletrônico? Muda alguma coisa? Como é que vai funcionar? Cláudia, em relação ao orçamento sigiloso, esse tem sido um tema muito espinhoso ao longo dos anos. O tribunal vem emitindo decisões, especialmente porque pela Lei 8666 de 93, o orçamento estimado da licitação é um anexo obrigatório, está lá no artigo 40 da 8666. Então, a administração não pode fazer uma das modalidades, não pode promover uma licitação utilizando a modalidade prevista na Lei 8666 sem divulgação do orçamento. Já na lei do pregão, na 10.520, há um tratamento um pouco diferente. A lei diz que o orçamento estimativo deve constar dos autos do processo, do procedimento, não diz exatamente que deve ser divulgado. Isso acabou gerando aí uma certa discussão, né? Até mesmo no âmbito jurisprudencial, se seria possível ou não fazer um pregão sem se divulgar o orçamento estimativo. Até que a jurisprudência do tribunal se firmou no sentido de que seria possível, sim, fazer pregão sem divulgar o orçamento estimado, mas sempre fazendo algumas ressalvas, como, por exemplo, se esse orçamento estimado fosse critério de aceitabilidade, ou seja, preço máximo, ele deveria obrigatoriamente ser divulgado. Isso reduzia, na prática, a utilização dessa possibilidade de não divulgação do orçamento. Até que com o decreto 10.024 de 2019, decreto federal que regulamenta o pregão eletrônico, e agora com a Lei 14.133 de 2021, essa questão já se pacificou. É possível utilizar o orçamento sigiloso, agora com a nova Lei de Licitações, tanto para o pregão como para as demais modalidades de licitação. Pelo decreto 10.024, decreto do pregão eletrônico, já ficou consolidada essa possibilidade de se utilizar o orçamento sigiloso no âmbito do pregão eletrônico. Entendi, professor. Professor, o senhor poderia falar um pouco sobre os modos de disputa no pregão eletrônico? Bom, com relação a modos de disputa, né, pelo Decreto Federal 10.024 de 2019, nós temos o modo aberto e o aberto fechado. Pela nova Lei de Licitações, a 14.133, nós podemos ter o aberto, o fechado, o aberto fechado ou fechado e aberto, né? Esses dois últimos a gente chama de modos de disputa combinados. Pois bem,
Esses modos de disputa vão oferecer para o gestor público a possibilidade de adequações, ou seja, dependendo do tipo de objeto, dependendo da experiência anterior da própria administração, você vai poder aplicar um modo de disputa ou outro. Se a gente for, por exemplo, analisar os modos de disputa existentes no decreto 10.024, tanto o modo aberto como o aberto e fechado, não há preferência na norma, no decreto, por um dos modos de disputa. Existem casos, por exemplo, em que o órgão passou a utilizar o aberto, fez uma experiência com o modo aberto durante, por exemplo, 6 meses e depois nos outros 6 meses fez as suas licitações do modo aberto fechado. Tem órgãos que utilizam para determinados objetos o modo aberto e para outros o modo aberto fechado. Eu particularmente entendo que para licitações com muitos itens o aberto fechado seria mais adequado em razão da previsibilidade em relação ao tempo de processamento da fase competitiva. No modo aberto, que é chamado de modo da prorrogação automática, nós não podemos previamente fixar um prazo, projetar um prazo de encerramento da fase competitiva. Mas ambos podem ser utilizados de forma discricionária pelo gestor, né? Dependendo do objeto, dependendo da sua experiência, você pode utilizar um ou outro, tudo bem? Pessoal, vamos para um rapidíssimo intervalo e daqui a pouco a gente volta. Os processos licitatórios em órgão público são sempre motivo de dor de cabeça. Controlar tudo que envolve esses processos é praticamente impossível. O Licite Legal surge como uma ferramenta imprescindível para resolver os problemas dos processos administrativos, incluindo as licitações. Com ele, você armazena os documentos na nuvem sem risco de extravio. O sistema é adaptável ao fluxo organizacional de cada unidade administrativa. Você pode visualizar a linha de tempo com indicação dos atos e prazos percorridos durante o processo administrativo. E ainda, controlar os prazos e quantitativos dos contratos ou atas de registros de preços. Você tem acesso às informações em tempo real de onde estiver. O sistema ainda oferece módulos de gestão de contratos e controle do envio dos processos licitatórios ao Tribunal de Contas do Estado, evitando multas e ações de improbidade. Ganhe mais segurança, eficiência e economia. Professor Evaldo Ramos, a maior incidência de preços inexequíveis no pregão, existe como a gente mensurar isso? Bom, em relação à questão da inexecuibilidade no âmbito das licitações como um todo, especificamente no caso do pregão, é claro que com a possibilidade de redução do valor inicialmente proposto, a utilização do pregão acabou sendo questionada, especialmente no seu início, por conta de preços inexequíveis, propostas que eram apresentadas no momento da licitação e que posteriormente não eram honradas. Pois bem, talvez essa característica, essa possibilidade de oferecimento de lances, que é algo que marca muito a modalidade de licitação denominada pregão, tenha motivado, especialmente lá no início, o oferecimento de preços inexequíveis. Hoje, já com o amadurecimento, com a experiência do próprio mercado em relação a essa modalidade de licitação, não me parece mais que seja uma justificativa. Esse argumento de que essa operacionalização, essa possibilidade de oferecimento de lances acaba gerando, seria responsável pela ocorrência frequente de preços inexequíveis, não me parece mais procedente. Sobretudo porque nós temos também diversos casos de obras, por exemplo, que foram licitadas por meio de concorrência, tomada de preços ou convite, sem que houvesse fase competitiva, sem que houvesse fase de lances, e mesmo assim inúmeras obras foram paradas, tiveram diversos tipos de problemas. Ou seja, me parece que a questão do pregão é muito, da inexecuibilidade de preços é muito maior do que a utilização de uma determinada modalidade. Nós temos que avaliar a questão da pesquisa de preços, o planejamento, a fixação do preço estimativo, do preço de referência, e também temos um cuidado no julgamento das propostas. A nova lei de licitações, a 14.133, traz um critério específico para a aferição de inexecuibilidade no caso de obras e serviços de engenharia. Abaixo de 75% do objeto, abaixo de 75% do valor do objeto, aliás, a proposta que
apresentar um valor inferior a 75% do valor estimado da administração, ela será considerada inexequível. E aí, é claro que, embora a lei traga essa regra objetiva, a administração sempre deverá conceder à empresa o direito de se justificar, de apresentar as razões pelas quais, eventualmente, ela entende possível cumprir o objeto com aquele preço. Entendi, professor. Para a gente encerrar nossa entrevista, queria que o senhor falasse uma opinião particular. Para o senhor, qual o maior ponto mais sensível no processo de licitação pública? Bom, nós temos aí uma questão que é muito controvertida, que diz respeito à habilitação, né? Os requisitos de habilitação, até que ponto nós podemos avançar. Talvez a habilitação no pregão e em todas as outras modalidades de licitação seja responsável por mais de 90%, certamente por mais de 90% das impugnações e também dos recursos, depois de já julgada, né, proferida a decisão quanto à habilitação ou inabilitação das empresas. Nós temos muitos casos e ultimamente eu tenho percebido com a ampliação, né, com a disseminação do pregão eletrônico no âmbito dos municípios, eu tenho percebido cada vez mais, porque isso gera exposição, claro, né, visibilidade. Os municípios estão tendo que divulgar os seus editais nas plataformas eletrônicas, onde são processados os pregões eletrônicos, e isso faz com que a gente, qualquer cidadão, tenha acesso ao conteúdo desses editais. Então, por exemplo, eu tenho visto com certa frequência a exigência de certidão de falências federal. Não existe certidão de falências federal. A certidão de falências é emitida pelo respectivo Tribunal de Justiça da sede da empresa, né? Tribunal de Justiça Estadual, lá da sede onde se localiza a empresa. Então não faz muito sentido alguns requisitos, algumas condições de habilitação que estão sendo utilizadas principalmente pelos municípios. É claro que isso faz parte de um amadurecimento, de um aprendizado, né? Essa exposição vai fazer que ao longo do tempo, eu não tenho dúvidas, vai fazer com que os municípios, os gestores comecem a utilizar, por exemplo, parâmetros, referências de editais elaborados por órgãos federais que já têm um nível de governança, um nível de maturidade, um conhecimento técnico mais avançado, né? Esse compartilhamento de informações e de modelos, inclusive, vai ser muito benéfico para toda a administração. Pois bem, meus amigos, eu queria então agradecer demais a Cláudia, ao programa Cada Minuto de Gestão. Foi uma honra, né? Eu sei que foi rapidinho. Eu espero que quando o papo é bom, é tudo muito rápido, né? Então eu espero que vocês tenham compreendido aí rapidamente essas questões abordadas nas perguntas. Foi um prazer. Até a próxima, meus amigos. Valeu! Professor Evaldo Ramos, muito obrigada pela sua participação, a sua experiência no Tribunal de Contas da União é muito importante, né? A visão de um auditor do TCU. E é isso, pessoal. Agradeço muito a participação e a audiência de vocês e até a próxima semana com Minuto Gestão.